Se você trabalha com autista ou é professor, pai, profissional, você já ouviu falar de RPM? Sabe o que é isso? Olá, eu sou Cláudia Boechat, nós estamos aqui para mais um podcast Quero Saber. E hoje eu estou com duas pessoas muito especiais, Simone Velasco e Jeane Fonseca, sobre RPM, e vem comigo que a gente vai entender tudo sobre esse assunto. Simone Velasco, um prazer enorme ter aqui você com a gente, né? Obrigada. A Simone chegou agora dos Estados Unidos e a gente raptou no aeroporto exatamente para conversar com a gente sobre RPM. E eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre o que é RPM, quem é a Soma, para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, o RPM é um método de ensino, não é um método de comunicação, é um método de ensino que empodera o aluno a expressar a sua compreensão, seu raciocínio, seu aprendizado e seus pensamentos. Ele foi desenvolvido pela Soma Mukhopadhyay. A Soma é uma mãe indiana que o filho dela, o Tito, foi diagnosticado com autismo e o médico naquele tempo falou para ela que não tinha muito o que fazer, mas que era para ela mantê-lo ocupado. E ela seguiu a instrução ao pé da letra e ensinou o Tito a ler, a escrever, a soletrar, e alguns cientistas dos Estados Unidos a convidaram porque eles queriam estudar o Tito. Então, com isso, ela aprendeu muito neurociência. Enquanto ela estava nos Estados Unidos, aconteceu aquele acidente das Torres Gêmeas, do 11 de setembro, e ela não pôde voltar para a Índia. Então, outros pais pediram para ela trabalhar com outros alunos autistas e o método funcionava. E até hoje ela continua nos Estados Unidos trabalhando e o RPM continua sendo desenvolvido. Ela não parou lá. A cada tempo ela mostra mais e mais técnicas que podem ajudar mais os nossos autistas a se desenvolver. E RPM, o que significa? Rapid Prompting Method, que... Uma tradução para português seria... Uma tradução seria um método de ajuda rápido, mas a gente não traduz. A gente fala Rapid Prompting Method, mas uma pessoa que acompanhava a Soma e filmava sessões sugeriu esse nome porque ela ajudava os alunos a ter sucesso. Então, ela dava dicas rápidas e, por isso, ele disse que esse deveria ser o nome e ela aceitou. E ficou. E agora me fala um pouquinho da sua experiência com o RPM. Você também tem um filho autista, né? Tenho. Meu filho tem 21 anos. Até os 12 anos nós fizemos ABA, TO, fono, medicina integrativa, e nos disseram que ele tinha um entendimento até pré-escola. Então, eles nos diziam que ele sabia números de 1 a 10, que nós só deveríamos falar inglês, porque eu moro na Flórida. E, com 12 anos, uma outra mãe, minha amiga, Teresa Ryan, me disse que tinha experimentado com o filho dela, insistiu muito. E, finalmente, quando eu experimentei com meu filho, ele entendia muito mais. Ele fez uma conta de divisão de 2 dígitos, no primeiro dia que ele sentou com a Teresa, que era essa outra mãe. E, quando nós fizemos a sessão com a Soma, ele demonstrou que tinha uma capacidade muito maior. Na verdade, a parte cognitiva dele está intacta. O problema não era cognitivo. São outras dificuldades neurológicas, né? Então, até 2014, quando nós começamos o RPM, nos diziam que ele tinha um nível de aprendizagem até pré-escola. Nós começamos o RPM em 2014. Em 2016, ele estava fazendo o 9º ano escolar na Flórida. É emocionante É isso, emocionante. né? E como você se sentiu com isso? É incrível. Eu me senti feliz e agradecida a Deus por ter encontrado um método que funcionava para ele e, ao mesmo tempo, um pouco frustrada de ter acreditado que tudo que nos diziam era verdade e não era. Então, eu tenho vindo para o Brasil algumas vezes, tentado compartilhar com os pais daqui, porque existe um equívoco no nosso entendimento do que é o autismo.
Eu passei por isso também, porque eu também tenho um filho, né, de 15 anos, o Daniel autista, nível 3 de suporte. Seu filho é nível 3? Nível 3 de suporte. E não verbal, né, o meu filho. E lá nos Estados Unidos até bateram o martelo da deficiência intelectual, né? Então, assim, tanto que ele ficava numa sala com outras crianças com comprometimento intelectual e é como se já desse, sabe? Ele vai só até aqui e a partir daqui não mais. Exatamente. E eu voltei um pouco acreditando isso dos Estados Unidos. Quem convive comigo sabe quanto foi dolorido. E aí, quando a gente teve a experiência, né, com a Simone, e eu vou pedir a Giane para falar um pouquinho sobre isso, porque foi, assim, um divisor de águas na nossa vida, mas eu vou deixar que contar a experiência profissional do que a gente passou com o Dani, né, Giane? Assim como você, nós também fomos ensinados que eles teriam problemas cognitivos, né, intelectuais. E eu achava também. E a mesma sensação que você teve quando a gente descobriu que o Dani sabia coisas além, foi a mesma coisa. Eu me senti muito emocionada no dia que você falou que eu não podia chorar. Foi super interessante, porque numa sessão, né, nós levamos o Dani, eu, a Giane, isso, foi em maio uma ajudadora, Marisa, que trabalha comigo, que é um presente de Deus na nossa vida, e o Dani para São Paulo para ser atendido pela Simone, assim como a Simone, né, o primeiro contato do RPM foi com uma mãe, a gente com a Simone, que também, além de mãe, é formada no modelo também. E as atividades que eu fazia com o Dani, eu sou psicopedagoga, eu atendi ele na clínica, eram atividades realmente adaptadas para criança do primeiro ano. E o Dani está no 8º ano. Então, o RPM veio para mostrar que ele é muito capaz. Ele pode aprender de acordo com a idade dele, com o nível escolar dele. E isso a gente pôde ver nitidamente. E isso empoderou o Daniel. O Daniel hoje é outra pessoa. Outra pessoa. Hoje o Daniel faz raiz quadrada. Eu ensinava 2 mais 2. Pois é, e essa história tem sido repetida de novo, com muitos autistas, né? É verdade. E o que acontece? Assim, quando a gente pensa nisso, a gente tem uma frase, eu acho que, não sei se dá soma, sobre você estimular uma criança que não é capaz, você não vai perder tanta coisa, né? Se ela não responder. Agora, imagina você ter uma pessoa capaz e você não estimula. O tanto que você perde disso, não só na criança, mas na comunidade, em tudo, né? Porque ele é absolutamente capaz. Então, assim, a gente vem todos aqueles sentimentos, né, de culpa, de tudo, gente, porque eu não conhecia antes, né? E eu tinha tido um contato um tempo antes com um braço do RPM, mas acabei não indo. É porque Deus faz as coisas certas, né? As coisas caminham na hora que tem que acontecer. E aí a gente começou... levamos o Dani lá com a Giane, com a Simone, foi uma experiência assim, da Giane chorar, Simone brigar com ela, porque não podia chorar. Não, deixa eu explicar. Eu estava fazendo a sessão com o Dani e eu não lembro qual era o assunto da sessão, mas ele começou a responder... de multiplicação. Ele começou a responder multiplicação corretamente. Eu expliquei, primeiro eu expliquei como funciona, o que é multiplicação, então eu disse que era uma soma repetida várias vezes, e aí quando eu fiz perguntas de 2 vezes 3, 6 vezes 7, 9 vezes 5, ele respondeu, e ela se emocionou e teve aquele som que ela não conseguiu segurar o choro, e eu disse, não chora, porque eu queria que ele tivesse a oportunidade de responder, senão ele também iria se emocionar, né? Então eu não queria que ele se desregulasse, mas foi muito emocionante e sempre é muito emocionante. Ele sempre surpreende, sempre está além daquilo que eu planejo. E como que isso muda a autoestima do menino, né? E assim, até em coisas, é como se você virasse uma chave, sabe? Porque você tem o Daniel antes do RPM, que estava todo infantilizado e tal, né? E aí, é claro, ele continua vendo os filmes infantis, porque tem uma questão de repetição, de segurança do autismo, que isso vai continuar. Como a gente também não fica rodando um monte de besteira no WhatsApp, no Instagram, tal, vendo nada, eles têm essa necessidade, né? É um momento de descanso. De descanso. Mas ele ficou muito seguro. E aí até as relações dele. Na escola, ele sempre saiu para lanchar no horário dos pequenininhos.
E agora ele está saindo no horário da turma dele, dos meninos, que agora não, eu pertenço a esse grupo. E a gente, fazendo as atividades de RPM com os conteúdos da turma, e a gente faz questão de mandar o livro para ele ver que o que ele está estudando é exatamente a mesma coisa que os outros alunos estão estudando, com as adaptações do RPM, mas o mesmo conteúdo. Então, isso deu uma segurança e ele está se achando. Então, Muda completamente a autoestima, a percepção que eles têm deles mesmos. Eu acho que até a postura mesmo corporal muda. Então, mas isso não é milagre, né? Não, Isso não tem dá. uma questão técnica e agora a gente vai entrar um pouquinho nisso, né? Falar um pouquinho do que é, de fato, o RPM, como que isso acontece. As duas são certificadas, né? A Simone é certificada há mais tempo, né? Já tem uma estrada longa, né? No RPM, ajudando várias famílias. Inclusive, a primeira a trazer, de fato, o RPM para o Brasil, trazendo para algumas pessoas que já estão aqui agora trabalhando com isso, né? E a Giane também é certificada, né, no RPM. Então, são, assim, duas pessoas que têm propriedade agora para nos falar o que de fato é o RPM. Eu queria que você começasse, Simone, falando para a gente. Então, como eu disse, é um método de ensino que empodera o aluno dando meios para ele expressar a compreensão, raciocínio, pensamento. Então, o que quer dizer dar meios para ele se expressar? Alguns autistas não conseguem produzir a fala. Então, por exemplo, nós podemos oferecer 2 opções de papel. E quando você posiciona corretamente, de forma que eles têm o controle do movimento, eles vão apontar para a correta. Então, desde a primeira sessão do RPM, eles já têm participação e eles já têm a oportunidade de responder a uma pergunta. Então, a professora chega com uma lição acadêmica para essa idade. Então, a gente trata o aluno de acordo com a idade dele. Então, o Dani tinha 15 anos, a lição que eu preparei era para um aluno de 15 anos. Isso aí é do princípio de presumir competência, né? Você presume que ele tem as competências para a idade dele. Nós presumimos que eles são competentes e inteligentes, que eles são capazes de aprender, que eles querem aprender, que eles querem se comunicar, que eles têm coisas para nos dizer. E nós temos esse entendimento que se ele não respondeu, não significa que ele não entendeu. Uma comparação, um exemplo, uma pessoa que teve um derrame ou um AVC e perdeu o movimento e não consegue falar. E você chega para a pessoa, ela está aqui conosco, e você pergunta que cor é essa? E a pessoa não consegue produzir o som. Não significa que ela não conhece essa cor. Apenas ela não consegue fazer o movimento para falar azul. Então, nós presumimos que eles entendem. Por exemplo, o Tito, que é o filho da Soma, tem um livro que chama Como Posso Falar se os Meus Lábios Não Se Movem? E o meu próprio filho soletrou: mãe, o meu corpo não me obedece. Então, quando eles começam a se comunicar e eles começam a expressar a dificuldade deles, a gente começa a entender que não era um problema cognitivo, é um problema neurológico. Então, no RPM, é um método bem individualizado. Então, a sessão do Dani não é igual à sessão do meu filho, que não é igual à sessão do meu vizinho, porque cada um tem um conjunto de necessidades individuais diferentes. Só fazendo uma observação, a gente está falando de apraxia, né? Praximotor é a capacidade de você planejar até executar um movimento. Eu pego pegar essa caneta, então antes eu penso no que eu vou fazer até que eu consigo fazer de fato, e tem toda uma questão motora. E você tem uma resposta que não chega no córtex, que é a resposta rápida, que muitas vezes são as estereotipias que estão nesse nível. Então eu quero pegar ali, mas eu estou só fazendo assim. Aí eu não, por causa da minha estereotipia, então eu não consigo pegar. Então, assim, o RPM ele vai dar condições, né, para que isso aconteça. E a praxia é essa dificuldade, né, de você pensar, e como o Tito e o seu filho disseram, o corpo não obedece, ele quer falar e não consegue, porque aqui, né, nesse trajeto até do córtex, até para ele conseguir o músculo, ele não consegue coordenar isso, e aí ele simplesmente não consegue fazer o movimento correto. Então, tem a apraxia, a Soma também fala de afantasia, eu não tenho certeza como fala em português, mas é uma outra situação que ele não consegue visualizar. Porque se eu falar maçã para vocês, maçã vermelha, a gente cria essa imagem. Então, a pessoa que tem aquela situação não cria essa imagem. Então, para aquele tipo de aluno, a gente desenha mais, por exemplo. O suporte visual vai ser mais necessário para que ele consiga visualizar isso. E também tem a parte sensorial, que é diferente para cada aluno. Então, no RPM, você adapta cada lição para todas as necessidades de cada aluno.
Uma coisa que me chamou atenção na época que o Dani estava lá é porque o Dani fazia isso tudo e respondia as questões enquanto riscava um papel, que era uma necessidade de regulação dele, e ele conseguia prestar atenção e responder, e aí ela posicionava, né? Fala um pouquinho disso, você explica melhor do que eu isso. Por isso que eu falo que ele, olha, aprende bem mais rápido que eu. Ele tinha necessidade, né, de movimentar, de estar escrevendo, aí na hora, e a gente falando com ele sobre a lição, só que na hora de responder, a gente parava, Dani, agora responde. Aí ele botava a mãozinha assim, eu colocava a prancha na direção certa, ele ia e respondia, ele continuava riscando e a gente continua a lição. Não é porque ele está ali em movimento que ele não está ouvindo, que ele não está aprendendo. E isso ficou muito claro para a gente. E em relação à apraxia, o RPM a gente trabalha muito com questão, junto com a coordenação motora. É o que ajudou muito o Dani também hoje na escrita. Eu trabalho muito a questão motor fino com ele. Noção de espaço também, trabalho muita força muscular, preensão do dedo, porque ajuda muito a escrita. E isso tem feito muita diferença, porque está em parceria realmente com a soletração, junto com a atividade de coordenação motora fina. E por que essa questão dele se sentir mais seguro também foi muito importante para que ele visse ele entendesse por que ele tinha. Porque ele sempre foi assim, pega o lápis, quase furava a mesa, sabe? Porque ele não controlava, ou era muito suave ou muito forte. E daí ele viu, não, eles estão me entendendo, eu vou conseguir. E aí você sente que ele mesmo começou a controlar, e com esse trabalho de coordenação, hoje ele consegue fazer suave, então isso é muito importante, né, esse trabalho. Agora fala um pouquinho dos canais de aprendizagem pra gente. Então, os 2 canais de aprendizagem primários são o auditivo e visual, e os secundários são tátil e sinestético. Então, um aluno mais visual, por exemplo, se você for ensinar 2 mais 2, você pode desenhar 2 bolinhas mais 2 bolinhas. Um aluno mais auditivo, você pode fazer o som. Então, cada lição será adaptada de acordo com o canal de aprendizagem que tiver aberto no momento da sessão. Então, eles mudam, não é sempre o mesmo canal. Então, o tátil, por exemplo, a posição. Alguns alunos gostam de sentar, outros alunos não se sentem confortáveis em determinada cadeira. E o sinestético, como nós aqui estávamos conversando um pouquinho antes de começar, algumas pessoas têm necessidade de fazer o movimento. Então, a professora do RPM adapta a lição para o canal de aprendizagem aberto do aluno naquele momento. E isso mostra que o aluno ele não precisa estar sentado o tempo todo para aprender. Principalmente sinestésico, né? Então, a gente tem a ideia de que ele tem que estar sentado na mesa um tempo grande, que eu não consigo. TDAH, então, se for um tempo muito grande, eu tenho que levantar. Então, assim, isso não quer dizer que ele não está aprendendo e que ele não consegue. Eu tenho que ir até ele, né? E eu tenho que entender qual canal que está aberto e oferecer ferramenta para que ele consiga responder. Porque o que é prestar atenção para mim não é a mesma coisa que é prestar atenção para a Jeane ou para você. Então, e isso varia até entre as pessoas típicas, né? Sem falar em autismo, a gente estava falando da sua filha que estuda cálculo, matemática, ouvindo jazz. Então, assim, cada um tem um perfil de aprendizagem diferente, e a Soma trata isso com esses canais, né? De aprendizagem que... E em uma das primeiras sessões que eu levei meu filho para fazer com a Soma, assim como todos os pais de todo aluno que eu atendo, a primeira coisa que é tirar o celular ou tirar qualquer coisa que eles estejam segurando. E a Soma, e o meu filho reclamou, e ela falou, você está reclamando porque tiraram o seu companheiro auditivo, alguma coisa assim. E aí eu devolvi o celular, mas naquele momento eu não entendia que para o meu filho, naquela situação, a música do celular era uma atividade calmante. Regulatória, né? Então, é isso que a Jane acabou de falar. Alguns alunos precisam estar em movimento, e não significa que eles não estão prestando atenção ou não estão interessados em aprender. Então, nós, professores, no RPM, somos responsáveis pelo sucesso do aluno, e nós temos que ter essa visão de adaptar a nossa sessão para a necessidade de cada aluno. Lembrando que ela muda. E essa percepção, como é que vocês conseguem perceber? Vocês vão testando a questão do visual, ou pelo comportamento? Eu vejo pelo comportamento. Quando ele está mais sinestésico, ele levanta, aí eu sei que ali aquela atividade
paradinha já não vai ser o ideal. Aí eu vou para outro estilo de aprendizagem. Os próprios comportamentos repetitivos deles nos dão a dica de qual canal de qual canal que está aberto. E quais são os objetivos do RPM pela soma? Então, tem 4 objetivos em cada sessão. O objetivo cognitivo, que a gente escolhe um tópico, pode ser matemática, pode ser história. E aí o objetivo vai ensinar o aluno o que você planejou para essa sessão. E aí ele a gente vai trabalhar o raciocínio e ele vai responder o que ele entendeu. Tem o objetivo da habilidade, que de acordo com a prontidão emocional, sensorial e motora, a gente pode escolher que ele responda em dois pedaços de papéis. A gente pode usar o alfabeto dividido em 3 partes. A gente pode usar o stencil, que é um pouquinho maior do que a prancha de letras, por exemplo. Então, também, no começo, quando o aluno começa com a gente vai testar. E, dependendo da capacidade, da habilidade, a gente vai segurar um pouquinho mais, praticar e desenvolver as habilidades. Tem a outra... O objetivo é a tolerância. Por exemplo, alguns alunos, se você ficar com a prancha de letra muito tempo, o olho cansa. Então, eles começam a desviar o olhar. Então, no RPM, nós respeitamos a tolerância do aluno. Outras terapias tradicionais é por tempo. Você vai fazer 1 hora, você vai fazer 20 horas por semana. No RPM, a Soma nos ensina que é melhor fazer 10 minutos por dia com qualidade do que 2 horas que não esteja rendendo nada. Então, a tolerância é visual, auditiva, de tempo, porque mesmo o Dani, de vocês, no começo, ele queria sentar no chão. Então, a Jeane combinou com ele de fazer 5 minutos no chão, 5 minutos na mesa. Time, né? Usando o timer para ele ter uma referência de tempo, mas agora ele está ficando na mesa muito mais tempo. Então, ela trabalhou essa tolerância. E o outro objetivo é a comunicação, que a comunicação é um resultado da aprendizagem, porque do que eles vão conversar se a gente nunca ensina nada? Porque até 12 anos, o meu filho nunca teve uma aula mesmo. Ele fazia pareamento, apontava para os números. E do que vai conversar se ninguém nunca ensinou nada para ele? Imagina que saco, gente. Você com uma condição cognitiva de aprender tudo que os mesmos meninos da idade estão aprendendo. O interesse em aprender, porque o seu filho prestava atenção nas coisas que a irmã estava aprendendo. E ele já falou isso, né? Imagina, então, pedindo para você parear a cor, depois de 1000 anos. Assim, você está pareando cor, Imagina e não quão frustrante ele não poder te dizer, eu estou entendendo. Associar a quantidade ao numeral. Tanto que o Ido Keder, que é um autista americano que escreveu um livro soletrando, então, várias sessões, por um longo tempo, soletrando com a mãe dele, ela juntou e virou um livro. E ele soletrou que se ele ganhasse $1 por cada vez que pediram para ele tocar no nariz dele, ele seria milionário. Então, deixa eu explicar. Eu cheguei a fazer uma formação, acho que eu comentei, né, em análise de comportamento, nada contra o método, mas às vezes a forma como o método é usado. E às vezes, quando você tem um objetivo, muitas pessoas dentro da análise do ABA, quando precisa fechar um objetivo rápido, por conta da criança não estar tolerando mais o ambiente e tal, para fechar rapidamente, eles pedem para botar a mão no nariz. E isso é tão comum, e aí depois assim, não, já fez um monte de coisa, ele está querendo sair, mas nós já combinamos 5, só fizemos 4, vai lá, põe a mão no nariz para ser o último para sair. Imagina que assim, que frustrante, se por um olhar, né, que assim, não, respondeu rápido, vai fazer o seu preferido, que você vai ganhar. Mas imagina o quão frustrante isso é para o menino, né, gente? Não só de perguntar todo dia, muitas vezes, a mesma coisa, mas se ele tem uma dificuldade, como você explicou, o que é a apraxia. Então, ele sabe onde é o nariz dele, ele sabe que ele tem que fazer isso, mas a mão não faz esse movimento, não está obedecendo o comando do cérebro. Então, imagina... então, eu acredito que alguns comportamentos, eles também estão frustrados, entendeu? Não, sim. Então, a gente tem os canais, né, os objetivos do RPM e
simular mais ou menos uma sessão para as pessoas entenderem, né, gente, como que funciona. A gente tem esses 3 aqui, né? Você mostrou. Vamos lá, Jane, deixa a Jane. Você quer fazer? Você quer ser aluno ou professor? Aluna, vai. Então, peraí. Vamos nesse aqui. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma sessão, eu vou escrever as palavras-chave, porque no RPM a gente quer integrar o sistema sensorial. Então, quando eu escrevo uma palavra-chave, ela está vendo, ela está ouvindo, porque eu estou falando, eu estou fazendo movimento, então eu estou usando o canal sinestético. Então, a gente sempre tenta usar o maior número de canais de aprendizagem possível para trabalhar na integração sensorial. Então, vamos supor que eu digo, o céu é azul, A-Z-U-L. O que eu disse? Que cor que é o céu? Não, você já passou. Está vendo a dificuldade da praxia, né? Aí a gente dá uma ajuda apontando A, Z, U, L. Então, com o tempo, por exemplo, ela já está apontando, ela pode já apontar e falar. Então, não seria mais eu que falaria as letras, ela falaria as letras. Hoje, na fase inicial, no inicial mesmo, você poderia até botar, o céu é azul. O céu é azul ou rosa? E ele só apontar o azul. Depois iria para cá, né? A gente... E nunca dependendo... dá ênfase quando ele errar também, né? A gente não foca no erro, a gente continua a lição. Ou você pode dizer, eu sei que você quis fazer, mas... Ou se ele errar, você explica, mas não faz um problema, porque ele errou, entendeu? E lembrando que esse movimento é absolutamente complexo para a questão da praxia. Isso. Então, junto com isso aqui, até a gente chegar nesse ponto, ritmado e tal, a gente tem o trabalho que vai em paralelo da questão da praxia. Isso. Mas a partir do momento que o menino sente que ele está sendo ouvido e entendido, ele se dedica mais nessas outras atividades. Porque no RPM não usamos reforçadores. O reforço é ter sucesso, porque todo mundo se sente bem tendo sucesso. Então, a gente vai ajudá-lo, identificando a dificuldade para que ele tenha sucesso. Então, é nossa responsabilidade que o aluno tenha sucesso em todas as sessões. O meu filho, por exemplo, ele é um menino que ele não, a lição não precisa necessariamente ser em área que ele goste. Tanto que uma das sessões que normalmente eu preparo as aulas, né? De acordo com o material escolar fica comigo, eu preparo. E aí era sobre leitura, depois o que você acha sobre leitura? Legal, sobre essa aula, legal ou chata? Ele foi na chata, né? Quer dizer, ele fez tudo direitinho por obrigação, mas a gente entende, tem que aprender por obrigação. Mas a gente teve uma outra experiência no primeiro contato, que foi agora com o menino, né? Aquele rapaz, ele tem 17 anos. 17. Ele também, ele gosta de um político também, né, Cláudia? Pode falar, ele é fã do Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. Então, e aí esta mulher usou a lição do Bolsonaro com ele. Eu preparei a lição toda, estudei todo o perfil lá, a vida do Bolsonaro, político, quando ele começou, tudo, e aquilo ali ele respondeu de boa. De boa. E assim, comecei com um papel, porque foi a primeira, aí eu olhei assim pra ele, aí eu falei assim... É o que a gente pensa assim, você já gravou o nome do Bolsonaro. Eu inverti, botei uma outra palavra, ele foi esse setor. Eu falei, agora não rompo a existência. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade de buscar aquilo do interesse dele para poder adaptar, para poder ser mais prazeroso também. Sim. Nem sempre vai poder ser tudo do interesse, assim como qualquer adolescente, né? Que na aula você tem que estudar um monte de coisa que você goste ou não, né? Mas é o objetivo da tolerância. Eles aprendem a tolerar outras coisas que não necessariamente sejam um assunto preferido. E como que é a formação do professor, né, para o RPM? Então, para você se certificar no RPM, você faz um curso com a Soma, que são uma semana, todos os dias, das 9 às 3. Depois você faz uma prova oral, ela faz 10 perguntas. Depois faz um prático, também a gente faz um vídeo. Você manda um vídeo, manda a lição que você preparou, manda um vídeo, ela vai assistir seu vídeo. Eu acredito que você tem que acertar no mínimo 7 perguntas na prova oral, é isso? E aí ela te dá a certificação e você pode começar a praticar com alunos, né? Nível 1, né? Nível 1. Depois que você tem o treinamento para o nível 2.
A partir de quanto tempo você pode fazer o nível 2? É assim que você já tiver apto, se sentir apto, já pode Acho aplicar? que sim, é. E aí tem para o nível 3. Então, o nível 2, você precisa ter trabalhado com um número certo de alunos, e o nível 3 você já vai ter uma experiência com todos os tipos de aluno. Então, alunos com movimentos sinestéticos mais complexos, alunos com outras necessidades, por exemplo, eu sou nível 1, mas em Brasília eu trabalhei com um aluno que, durante a sessão de meia hora, ele teve várias convulsões. Então, ele tinha uma convulsão, esperava um pouquinho, a mãe dele dizia, a gente está aqui fazendo a lição com a Simone. Aí ela falava, ele voltou, pode voltar. Então, você vai aprendendo, então ele tinha que sentar no chão, porque era perigoso ele cair. Ou ele não estava conseguindo ter equilíbrio. Com um aluno que pode ter um tipo de movimento, a gente não chama de comportamento, porque no RPM a gente entende como um impulso, uma ação impulsiva. Não é que ele planejou puxar seu cabelo, mas se isso acontece, você tem que saber lidar com isso. Então, no livro Cinza da Soma, tem estratégias para lidar com esses tipos de situações. Deixa eu só fazer um apêndicezinho, que o curso é todo em inglês, né? Tem esse detalhe. A aula também, a prova é em inglês. E os livros também, né? Tem alguns em fase de tradução, mas os livros são tanto em inglês. São quantos livros? Mais de 10. São muitos livros. São, por cores e com características, né? Com propostas diferentes, né? Se não me engano, o nível 1 é o livro vermelho, né? Que é o primeiro livro, enfim. E aí, é em cima disso. Você tem vindo, né, ao Brasil algumas vezes para atender, a Jeane está atendendo, a gente tem poucos... A Jeane foi a primeira que se certificou, não foi? Desse grupo que eu tô trabalhando junto. Isso, desse grupo. O meu filho hoje tem uma professora de RPM certificada na escola. É o primeiro também, né? É o primeiro que tem o tempo todo na escola uma professora certificada. Com uma inclusão completa usando o RPM. No RPM. Nos Estados Unidos existem escolas, né? Específicas usando o RPM. Sim. A diferença é que aqui no Brasil a gente não pode ter uma escola, a legislação não permite que a gente tenha uma escola de um método para um grupo. Então, aqui eu não posso ter por exemplo, vamos abrir uma escola aqui no Brasil para autistas, nível 2 e 3 de suporte, usando o RPM. Lindo, a lei não permite. Não permite. Lá nos Estados Unidos isso acontece, né? Pode, sim. Você pode ter, então você pode ter uma escola só para autistas, nível 2 e 3 de suporte com RPM. Existem escolas para autistas só usando ABA, existem escolas para autistas só usando DR Floortime. Que eu conheci, visitei algumas escolas assim. Pelas leis são por estado, né? Então tem uma variação muito grande também, porque cada estado tem cada suas estado, leis. isso eu estou falando da Flórida, né? Que foi a nossa experiência. Mas eu acho que, mesmo no modo geral, eles são mais abertos em relação. É diferente. Mesmo o homeschooling, que é fazer a educação do seu filho em casa, lá é permitido por lei. Eu ouvi dizer que aqui é bem mais complicado. Aqui estava prova, não aprova, não sei nem como que deu. Com a pandemia, ganhou um pouquinho de força, depois voltou. Lá tem até um incentivo. Se você faz a educação na sua casa, alguns estados te dão uma ajuda financeira, então não é incentivado até. Aqui é meio complicado. A gente tem, pra você ter uma ideia, que a gente tem no ensino médio, a gente tem algumas coisas assim, e a gente sabe que não assim, alguns lugares de forma séria, outros não, então, enfim. Mas lá na clínica a gente tem um grupinho de 3 meninos, né? Os 3 nível 3 de suporte, autistas que estão com o RPM. Tem o RPM, tudo que é necessário de suporte, e tem atividade física. Eu morei em New Jersey vários anos, eu mudei para a Flórida em 2016. E antes de eu mudar, eu convidei todas as mães para minha casa para ver o RPM. E uma mãe deu continuidade. Então, recentemente, ela colocou um post no Instagram que o filho dela, que era da classe de ABA do meu filho em New Jersey, quando ele tinha 12 anos, teve uma sessão de RPM junto com uma menina de uns 18 anos. E a professora perguntou se tudo bem para ele de fazer aquela aula com a menina. E ele soletrou, claro que sim, eu estou muito feliz porque ela é muito bonita. Então, eu mostrei a aula para o meu filho.
E o meu filho estava deitado. E eu falei, você quer falar alguma coisa? E eu levei a prancha de letras. E ele soletrou, fala para o Mark que eu estou muito feliz que ele também conseguiu escapar da prisão do silêncio. Então, ele lembra quem é o Mark, mesmo que ele tinha 12 anos e agora ele tem 21. E ele entende muito bem que o Mark também tá numa situação muito melhor agora, podendo se comunicar, aprendendo, do que quando eles tinham 12 anos, que eles não estavam na prisão do silêncio. Então... Gente, eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo deve estar assim, mentira, isso não é assim não. Então, eu te convido a ir lá a gente vai colocar aqui na descrição o Instagram da Simone, né? O Instagram da Helpers, porque a gente tem muitos vídeos mostrando isso. E quando a gente fala de que você ficava insistindo com 2 mais 1, com aquelas bolinhas, pinta, né? E de repente o menino está fazendo raiz quadrada e a gente vai colocar isso lá, acho que já até está lá no Instagram. E você não acredita que isso realmente é real, né? Como que eles conseguem mostrar o que são capazes, e quanto mais isso melhora a autoestima, mais capazes eles ficam, né? Porque o nosso cérebro, quanto mais a gente usa, mais a gente desenvolve, né, as conexões. E a gente tem muito preconceito e acha que o fato de não ser verbal, não pensa também, não tem nada para dizer. Não falar não é o mesmo que não pensar. Isso, e a gente já tem, independente do RPM, que acaba sendo, em segundo passo, uma forma de comunicação, não só de ensino, né, mas também de comunicação. Ele empodera os alunos a se comunicar. E até a própria comunicação usando o POD, que meu filho já usava o POD há muito tempo, melhorou com o RPM, que ele se sentiu mais seguro. Até para um comentário. Tinha um pessoal fazendo uma reforma lá em casa e tinha uns rapazes em cima da laje. E ele me mostrou, olha, o Homem-Aranha. Brincando, que ele é brincalhão, né? Ele tem uma vez, assim. Ele tem. Tipo assim, olha lá, o pessoal no telhado ele mostrou o Homem-Aranha. Então, assim, isso mostra que eles são capazes dessas conexões e de... né? Isso é muito importante para... Você quer falar mais alguma coisa para a gente terminar, deixar algum recado? Então, o recado é que eu acredito que tudo que me disseram sobre o meu filho estava equivocado. E o meu filho não é uma exceção. Então, eu gostaria que as pessoas... Essas minhas vindas para o Brasil não são fáceis. Eu também tenho meu filho lá nos Estados Unidos, a gente não tem empregado, não é, o costume é diferente. Mas eu tenho vindo porque eu gostaria muito que mudasse essa mentalidade, que o autista não entende, que o autista não aprende. Então, parece assim, uma coisa abstrata eu chegar numa mãe que todos os profissionais estão falando que o filho dela não entende, que cognitivamente ele não tem um entendimento para a idade dele, e dizer, presume competência. Mas estuda, investiga, vai atrás, procura uma profissional que entende. Porque eu também relutei um pouquinho quando aquela mãe me procurou, mas mudou completamente a nossa vida. Por exemplo, hoje... Uma das últimas vezes que eu fui no médico com meu filho, a enfermeira veio primeiro, viu a febre, mediu a pressão, aí entrou a médica e perguntou, tudo bem? Ele soletrou mais ou menos. Aí eu falei, por quê? Porque estava tudo bem. Ele falou, porque você precisa comprar um aparelho de pressão novo, apertou muito meu braço. Então, assim, são coisas bobas, mas que eles estão participando, eles podem participar, Teve entende? uma coisa de casamento também, de uma imagem, que eu achei ótimo, porque eles têm um humor maravilhoso. Então, logo no comecinho, uma das fonos da escola, ela não conseguia presumir competência. E como ela era da escola, ela vinha na minha casa. E ela levou uma foto do casamento da filha dela, que tinha acabado de casar, e perguntou para o meu filho, aqui é a foto da minha filha, você acha que... E a foto, obviamente, na igreja. E ela perguntou, você acha que eles estão numa igreja ou num zoológico? E ele apontou para o zoológico. E quando ela foi embora, eu peguei a prancha de letras e perguntei, por que você falou que ela estava no zoológico? E ele soletrou, porque perguntas idiotas merecem respostas idiotas. Então, mesmo quando a gente pensa que eles estão errando, talvez eles não estejam errando. Estejam te zoando. E mesmo na sessão do seu filho, eu perguntei em qual político você votaria. Ele respondeu e falou, zoando depois, que ele estava zoando. Tava me zoando. Então, assim, eles são... têm um senso de humor bem interessante, eles são inteligentes, então investiguem, não esperem, porque é isso que você falou.
Se nós não ensinarmos, a gente está perdendo anos preciosos, desperdiçando uma mente que uma mente muito inteligente, pelo menos tão inteligente quanto a dos meninos típicos. Se nós ensinarmos e alguns deles realmente tiver uma dificuldade cognitiva, não perdemos nada. Então é muito mais apropriado, vale muito mais a pena ensiná-los do que correr o risco de desperdiçar uma mente, entendeu? Então, tem até alguns artigos científicos falando sobre isso. Se vocês quiserem, eu mando depois, que chama... Eu acho que uma chama Donadel e a outra chama Cheryl Jorgensen, que existem casos já que eles acreditavam que algumas pessoas tinham retardo mental e, com o passar do tempo, se descobre que não tinham. Então, a perda de não ensinar, o estrago de não ensinar é muito maior do que ensinar, entendeu? Com certeza. Fala alguma coisa, já? Sempre presume competência, inteligência. Saiam da zona de conforto, né, Simone? Isso. Nós temos a mania de ficar naquele mesmo método toda a vida. Não precisa disso. E se eles não aprendem, porque eu não consegui acessar o canal de aprendizagem naquele momento. E nós, mães, pais, é nossa responsabilidade, porque por mais que nós respeitamos os profissionais, é nossa responsabilidade de buscar o que é melhor para os nossos filhos. Então, chega num ponto que a gente precisa questionar tudo. Por mais que você respeite o profissional, chega num ponto que você precisa questionar. Seria muito bom que isso partisse dos profissionais, né? Quando você tem um profissional que está diante de um menino e vê a dificuldade de aprendizagem, que tem um vácuo ali na questão do processo de ensino-aprendizagem, esse profissional buscar novos conhecimentos e trazer coisas novas. O profissional. Mas se vocês estão com um filho fazendo terapia e você está vendo que a coisa não anda, isso não é normal. Sim. Isso não é o esperado de forma alguma. Então, se o terapeuta não está buscando, busque você. Sim. Então, o pai tem que buscar e o terapeuta pode ir junto, né? Sim. E a gente conseguir fazer como a gente foi, né? Nós fomos, quem indicou a gente foi a Simone Pires, que é uma médica nutróloga, que é amiga da Simone, minha amiga, então, assim, a nossa amiga. Então, assim, a gente conhece a Simone Pires, ela indicou a Simone Velasco, nós fomos para São Paulo, assim, com muita expectativa, mas sem saber exatamente e com pouca crença. Mas vocês foram com a mente aberta. Sim. Porque essa coisa de presumir competência, nesse último grupo que eu atendi em Brasília, a mãe dele me deu permissão para falar dele até. O menino, 6 anos, ele respondia tudo, como o Dani, foi muito bem. Só que a mãe um dia levou uma das profissionais que trabalha com ele. Nesse dia ele não respondeu. Porque afeta, tem uma corregulação, né? Você corregula seu aluno. E sabe que quando a gente tem feito muito isso lá na clínica, né? Quando a gente vê que a mãe não tem segurança, que a mãe não confia, a mãe fica fora, a gente filma, mas entra só com quem confia. E você começar com um menino assim, não, a gente acredita no seu potencial. E a gente acredita que você, como com uma menina, né? Que você com 9 anos, você não tem que estar fazendo isso. Você é capaz de muito mais. Isso. E aí ela mostrou que era capaz para a Giane. Então, assim, aí você mostra isso para os pais. Olha, sua filha realmente é capaz. Ela não tem que ficar... Claro, as questões sensoriais são importantes, o trabalho da TO, tal, a gente tem todo o universo no autismo que vai... Toda uma equipe. Mas você tem que... Eles gostam de ser desafiados como qualquer um, né? É como uma criança que tem um QI altíssimo e fica numa outra sala e não pode avançar. Ele vai ficando desanimado. Como nós ficaríamos. Só que nós conseguimos chegar e falar o que está acontecendo. Isso, eles não, né? Por uma série de questões, né? De apraxia, enfim. Então, é muito importante. Se o profissional que está atendendo o seu filho, se você não, observa que não tem evolução, procure, entre em contato com o Helpers, a Simone, a gente está... assim, a ideia é que a gente ajude, claro que a gente não consegue replicar o ensino da Soma assim tão rapidamente, mas a ideia é que a gente chegue com esse método no Brasil todo.
né? E aí a gente está vendo 1000 formas de conseguir isso, para que a gente consiga isso, que as pessoas consigam, né, partir do princípio da presunção de competência e entrar de fato no método RPM, para que a gente consiga levar esse benefício para mais pessoas. Então, e ainda que eles não consigam provar que eles estão entendendo, por que não ensinar? Sim. Por que mantê-los só fazendo pareamento de cores? E eles devem ser expostos a uma educação regular. A gente não pode subestimar, porque por observação a gente acha uma coisa. Porque pode ser que no início o problema de apraxia seja tão grande que ele não consiga nem escolher entre um e outro. Mas você já pode ir trabalhando isso, né? Enquanto você vai às vezes ensinando. ele vai ouvir o tempo todo, ele não vai, ele não consegue, ele não aprende. A intencionalidade. Ele é igual a criança. Precisa mudar o que ele escuta dele mesmo também. Exatamente. Né? Além da apraxia, ainda tem a autoestima, ainda tem a parte emocional, tem toda outra questão envolvida. Então, gente, é isso. Muito obrigada a vocês. Assim, eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco sobre o que é RPM, né? Já que a gente quer saber, né? Eu quero saber mais e mais sobre outras coisas, e esse assunto é um assunto tão precioso, vocês viram, para mim particularmente, por conta do meu filho, mas eu acho que o impacto que isso pode ter no Brasil, e quem quiser fazer algum comentário, pode fazer, curta o vídeo, comente, que a gente vai responder, eu, Jeane, Simone, a gente vai responder nesse, eu tento, respondendo também. E é isso. E até o próximo. Quero saber, agradeço muito a vocês, né, por terem disponibilizado e estarem aqui. E é isso, obrigada. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece, a gente entende, inclui, respeita e tem empatia. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece, a gente entende, inclui, respeita e tem empatia. Chamamos de espectro porque somos diferentes, nem pior nem melhor, mas incomparavelmente